Falando sobre as parábolas de Cristo. E hoje nós vamos citar mais uma parábola. Se você tiver com a sua Bíblia aí, por gentileza, abre ela em Lucas 15. Eu vou ler a partir do versículo 11. O evangelista Lucas escreveu, decifrou essa mensagem. Eu queria lhe convidar você a abrir e acompanhar junto comigo. Também queria pedir para que você, por gentileza, preparasse o seu coração, porque o que faz a semente crescer em nosso coração é a terra ser boa, é o nosso coração. A Bíblia diz na parábola do semeador, não é dessa que nós vamos falar hoje, mas que a terra caiu, a semente caiu em uma terra rochosa, a semente caiu numa terra de espinho, e todos esses lugares a semente cresceu, porém ela não continuou viva. Então o que faz a semente continuar viva é o nosso coração. Você encontrou? Amém? Vamos ler junto comigo. Lucas 15, o versículo 11 diz assim: continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte do meu bem que me cabe, e lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou ou dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou uma vida libertina e devassa. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Preste atenção no texto, por gentileza. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para o seu campo aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quanto trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e o direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores ou servos. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e o vestiu. Põe-lhe um anel no seu dedo e as sandálias nos seus pés. Trazei-me para um novilho e matai, para que nós nos alegramos. Porquanto este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Eu vou descer para o versículo 28, por gentileza, me acompanhe. 27, disse assim: e ele se informou o caso outro irmão, e ele disse: veio o teu pai e o teu irmão, mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar em casa, porque o pai estava procurando conciliar. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste sequer um cabrito para mim me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçaste tudo, tu manda matar um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos alegrarmos, e porque o teu irmão estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Irmãos, nós vamos falar hoje qual pródigo nós somos. A verdade, irmãos, que não existe só um pródigo nessa história. Essa parábola, para que os irmãos entendam, os fariseus de antigamente, as pessoas, os hebraístas que estudavam a lei, eles defendiam que o nome da parábola não deveria ser a parábola do filho pródigo. Na verdade, ela deveria ser a parábola do
pai bondoso, ou a parábola do filho que voltou para o pai, a parábola do pai que amou demais o seu filho. Por quê? Porque a ênfase dessa palavra, irmãos, não está no filho pródigo, no filho que foi devasso, nos filhos que não agradaram o Senhor. A ênfase dessa palavra está em Cristo Jesus, que é o nosso Pai, que está com os braços abertos, sempre esperando para nos perdoarmos. Nós precisamos entender que Cristo é o nosso Pai, Cristo não é o nosso Senhor simplesmente. Irmãos, nós servimos a Deus porque Ele é o nosso Pai, porque Ele já nos deu tudo. Nós não servimos a Deus porque Ele tem que nos dar nada, porque Ele tem que nos assalariar, não. Nós servimos a Deus porque Deus é Deus e Deus é Pai. E se há algo que Jesus precisa nos dar, Ele já nos deu, que foi morrer pelos nossos pecados naquela cruz. Irmãos, e deixa eu te dizer uma coisa: você nunca vai conseguir pagar com nenhum bem, você nunca vai conseguir pagar nem com a sua própria vida o que Jesus fez por você naquela cruz. Então o nosso sentimento tem que ser de gratidão ao Senhor. O significado da palavra pródigo significa extravagância, significa descuidado, significa além do limite, pessoa que vai além do limite que ela pode ir. Essa parábola, irmão, Jesus estava contando para os fariseus que questionaram Jesus porque ele estava sentado com os pecadores no começo do versículo. Os fariseus eram homens que criticavam quem estava com os pecadores e quem também sentava com eles. Há um ditado que nós trazemos para o nosso contexto brasileiro, que nós falamos assim: me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Os fariseus levavam isso ao pé da letra. Se Jesus estava sentado com pecadores, para os fariseus Jesus também era um pecador. Mas nós sabemos que não. Nós precisamos entender, irmãos, um pouquinho também do contexto histórico, e eu já entro na palavra, preste atenção nisso, para que você entenda o que Jesus quis falar. Não é só simplesmente ler uma parábola, porque a parábola não foi feita para nós, a parábola foi feita para os judeus, então há uma linguagem, há um porquê, há um significado. A princípio, irmãos, nós precisamos entender que a herança ela era dividida para os 2 filhos, se o pai tivesse, para 3 filhos, se o pai tivesse. Porém, a maior parte ficava com o irmão mais velho, porque era o filho primogênito, mas o outro também tinha direito à herança. Você vê que o filho pediu a herança logo, porque ele também tinha direito da herança. A segunda coisa que você precisa entender é que o porco, ele era um animal imundo, ainda é para o judeu. Então esse homem cuidou de porcos, ele não era mais digno de se chegar à sociedade da Judéia, à sociedade de Jerusalém, porque ele tinha lidado com porcos, porque a sua história diz que ele teve vontade de comer o que o porco comia, que no bom cearense, a lavagem do porco, as alfarrobas, o resto de comida, e ele não era digno por isso também. A terceira coisa, irmãos, que é a volta de um filho que abandonasse o seu pai, ele era digno de apedrejamento. Entenda isso: um filho que voltasse para casa, depois de ter abandonado o seu pai, depois de ter gastado a herança do seu pai, ele era digno de ser apedrejado. Então esse filho, até aqui, de maneira alguma, ele poderia voltar ou cogitar a volta dele para casa depois que abandonou o pai. Aquele que queria trair o pai, eu preciso te dizer uma coisa: aquele que queria, irmãos, fazer um jogo sujo com o seu pai, eu preciso te dizer uma coisa: era uma ida sem volta. Ele não poderia, irmãos, cogitar em voltar para casa. E a última coisa que eu preciso te dizer para que você entenda essa palavra é que esse filho cometeu uma infração no dia de sábado. A palavra vai dizer: e aquele que comete uma infração dia de sábado, segundo a Bíblia, Êxodo 31, versículo 14, vai dizer que ele não poderia, irmãos, estar voltando para casa, porque ele tinha pecado, ele era digno de morte. Aonde você quer chegar, Alex? O filho pródigo, ele não poderia, teoricamente, receber o perdão do seu pai. O filho pródigo, por todos os seus pecados e erros, mediante a lei, mediante a cultura, ele não poderia, irmãos, voltar para casa e receber o perdão do seu pai. Eu não sei se você já entendeu o que o Senhor quer falar, mas já eu vou te dizer. E eu queria falar a princípio, irmãos, sobre o filho pródigo que saiu de casa. Decore isso: o filho pródigo que saiu de casa, quando ele voltou para casa, ele voltou com um coração de filho, que é o coração que nós precisamos ter.
E a primeira coisa que eu preciso te dizer é que esse filho, irmãos, ele procurou longe de casa aquilo que ele não iria encontrar nunca. Sabe por quê? Porque a satisfação completa do cristão e do filho de Deus é encontrada em Deus. A satisfação, irmãos, de você que é filho do Senhor Jesus é encontrada somente em Jesus e na casa do Pai. Não adianta, irmãos, pensar que você vai viver aí fora e você vai conseguir estar satisfeito, porque os desejos da sua carne vai ser alimentada, não. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que completa e satisfaz a sua vida é Jesus Cristo. A única coisa que consegue, irmãos, ser suficiente para a sua alma, para o seu coração, para a sua vida é Jesus. Não adianta, irmãos, achar que a sua herança que Jesus está lhe dando serve para você usar fora de casa, que não serve não. Tudo que Jesus lhe dá volta para Ele. Não adianta, irmãos, você pedir para Deus lhe dar algo e você ir usar fora de casa. Não adianta, sabe por quê? Porque tudo que Jesus lhe dá tem que voltar para Ele. Jesus não lhe dá algo, irmãos, para você. Até então nós não merecemos. Sabe, irmãos, a sua família, ela pertence ao Senhor. Tudo que há em você pertence ao Senhor. Esse filho, irmãos, ele tentou achar fora de casa aquilo que ele só conseguiria encontrar no pai e dentro de casa. Sabe, irmãos, aquele filho que é rebelde, trazendo para os nossos dias de hoje, ele quer sair de casa. Ele acha que ele é dono do seu próprio nariz e ele quer resolver as suas coisas. E às vezes ele nem precisa sair de casa. Esse filho pródigo que saiu de casa é aquele jovem, é aquela pessoa, é aquele homem, é aquela mulher que se acha dono do seu próprio nariz. Que acha que já alcançou uma maturidade certa para estar resolvendo as coisas. Que acha, irmãos, que não precisa de Deus para resolver as coisas. Sabe, irmãos, você não encontra uma pessoa dizendo, eu não preciso de Deus, mas você acha isso na atitude dessa pessoa. Aquela pessoa, irmãos, que tudo o que faz, ela não consulta a Deus primeiro. Aquela pessoa que tudo que ela faz para que haja retorno para ela. E aí vem a diferença entre dar fruto e dar resultado. Eu sempre falo isso. Quem dá fruto, irmãos, não dá fruto para si. Você nunca, irmãos, pega um fruto sozinho de uma árvore, nem se você plantar no seu próprio quintal, você não tira o fruto sozinho. Alguém da sua família vai ao menos beber o suco que você vai tirar. Então o fruto nunca é para você só. Já o resultado, irmãos, ele volta para você. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Já o resultado, ele volta para você. O resultado é tudo aquilo que você faz que lhe traz bens. É tudo aquilo que você faz que lhe traz resultados positivos. A segunda coisa que eu preciso te dizer, irmãos, é que esse filho, ele solicitou, irmãos, a sua herança fora do tempo. A história diz, em Êxodo diz que a herança, em Deuteronômio 24, e algum versículo aí, diz que a herança, irmãos, ela só poderia ser repartida depois que o pai morresse. E esse filho, o pai ainda estava vivo. E ele queria a herança para ele. E nós temos um grande problema, irmãos, porque o pecado aí não está no pai da herança para o filho. Porque a Bíblia diz que se nós batermos, a porta se abrirá. Se nós, irmãos, clamarmos, Ele escutará. O pecado não está no pai responder aquilo que você faz. O erro, irmãos, está em nós cogitarmos receber alguma coisa de Deus, sem em primeiro lugar estar preparado. Em segundo lugar, irmãos, ter alcançado uma maturidade certa para poder receber aquilo que Deus quer lhe dar. E em terceiro lugar, irmãos, usar para o propósito certo. Eu não posso cogitar algo de Deus, irmãos, se eu não estou preparado para receber. Se eu não tenho maturidade para usar o que Deus tem. Irmão, se eu vivo no propósito errado, nós vivemos em uma cultura, gente, preste atenção aqui, cara, em nome de Jesus. Nós vivemos em uma cultura onde as pessoas buscam, irmãos, o dinheiro e oram para que Deus abençoe. E Deus abençoe e dá o dinheiro para aquela pessoa. A gente ora e pede para que Deus dê o dinheiro, para que Deus nos dê dinheiro, para que Deus nos abençoe com bens e Deus nos abençoa. E a gente, irmãos, agora não tem mais tempo para a família. E a gente agora, irmãos, tem dinheiro, mas não tem tempo, irmãos, para vir cultuar Deus em uma igreja.
A gente, irmãos, agora tem dinheiro, irmãos, mas a gente está sufocado com problemas psíquicos. Nós estamos sufocados, irmãos, com os traumas. Nós temos dinheiro, nós temos aquilo que Deus deu, mas nós não, irmãos, estamos prontos para usar. Não adianta ter o que Deus lhe dá, irmão, se você não sabe usar, se torna maldição. Irmãos, aquilo que Deus lhe dá e você não está preparado para receber e para usar, se torna maldição sobre a sua vida. Você vai lembrar da história de Abraão e Ló, lá no Gênesis. Abraão e Ló, irmãos, chega a um ponto que tem que se repartir um do outro. E Abraão olha para Ló e diz: vai lá, sobrinho, escolhe aí o melhor lugar. Acho que teu pai não está aqui, eu sou o responsável por você. Lózinho, escolhe o melhor lugar para você ir, Ló. Ló olha e se agrada pelas campinas verdejantes. E ele vai para lá e Abraão vai para o deserto. Só, irmãos, que as campinas verdejantes viraram Sodoma e Gomorra. E no deserto Abraão prosperou, sabe por quê, irmãos? Porque não é sobre receber, é sobre saber usar. Não é sobre, irmãos, a bênção, é sobre o abençoado. Você precisa entender que não é aquilo que você tem, é você. Não é, irmãos, Deus lhe dá dinheiro, é você saber usar o dinheiro. Não é Deus lhe dar um dom, é você saber usar o dom. Não é sobre ter, irmãos, é sobre fazer, é sobre ser aquilo. Não adianta, irmãos, tu ir para a campina como Ló foi pelo olhar e chegar lá e não conseguir prosperar. É melhor, irmãos, ir para o deserto e estar debaixo das mãos do Senhor e o Senhor abençoar. Não adianta pedir herança fora do tempo. Irmão, se você, Deus está se atrasando, Deus não está cumprindo a promessa dele na minha vida. Deus está se atrasando, eu não estou conseguindo cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Irmãos, tanto que eu oro, já faz 6 anos, já faz 5 anos, para que aquela pessoa conheça Jesus e ela não está conhecendo. E sabe o que acontece? Nós desistimos, nós paramos. E nós falamos assim: Deus, o Senhor não vai fazer. Será, Deus, que tu não vai me dar isso? E daí eu te pergunto, irmãos, você está pronto para receber essa herança? Você está pronto, irmãos, para saber usar essa herança que Deus vai te dar? Será, irmãos, que você tem sido essa pessoa preparada para receber? A gente vê muito esse caso de pessoas que queiram que a família venha para Cristo. Mas, irmão, em casa a gente não é crente. Eu não estou preparado para receber da minha família não, porque quando, irmãos, alguém da minha família se converter, ele vai apontar o dedo na minha cara e vai dizer: mas você é crente, cara. Hoje eu sou crente, olha o teu testemunho. Deixa eu te dar, irmãos, um conselho aqui. No nome de Jesus. Se prepare, irmão, para receber de Deus antes de pedir. Não é sobre a bênção, irmãos, é sobre quem está sendo abençoado. A bênção, irmãos, para quem não está pronto para ser abençoado, é maldição. Deixa eu correr aqui. Não adianta ter herança fora de casa, meus irmãos. O entendimento vem para esse filho quando? Chega um dia, irmãos, preste atenção aqui por gentileza. Chega um dia que ele está cuidando lá dos porcos, está na profissão maldita para a sua cultura, para a sua época. E ele está cuidando de porco. Ele está na profissão mais desvalorizada que existe para a sua cultura, para a sua época, para o seu país. E ele sente desejo de comer as comidas dos porcos. Irmãos, ele está sentindo desejo de se alimentar, nem se for, irmãos, da comida daquilo que é mais odiado pelo seu país. Daquilo que ele foi ensinado em nunca tocar, ele está com vontade agora de comer aquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque esse filho começou a entender agora que o cenário externo, ele não conseguiu preencher o interno. A herança que eu recebi de Deus não preencheu todo o meu desejo. Sabe por quê, irmãos? Porque não adiantou ele gastar com meretrizes. Não adiantou, irmãos, ele gastar com bebedice, com curtição, com o que fosse. Não adiantou ele gastar, sabe por quê? Porque nada preenche o coração do homem. Nada consegue preencher o seu coração a não ser Deus. Não adianta, irmãos, ter o externo, sendo que o interno está pouco.
Deus, Ele não te prometeu uma vida, irmãos, de conforto, não. Se você achar um conforto que Deus está te oferecendo aqui na Bíblia, irmãos, você me avisa para me parar de ler ela, porque ela está mentindo. O Evangelho é duro, o Evangelho é difícil, seguir a Deus não é fácil. Seguir a Deus está muito mais relacionado a andar em cima de espinho, irmãos, do que observar flor. Agora Deus te oferece descanso, irmãos, sabe o que é isso? É independente da situação que você está passando. Irmãos, vocês sabem quem repousar, vocês sabem quem descansar, vocês sabem quem, irmãos, dizer assim: eu vou dormir como Davi no Salmo 4, pode estar quem quiser me perseguindo, eu vou dormir, sabe por quê? Porque é Deus que vigia o meu sono, e amanhã quando eu estiver em pé, irmãos, é Deus que está comigo. Não adianta, irmãos, você está achando que o cenário externo vai preencher o seu coração. Nada, irmãos, por fora consegue preencher o que está dentro, porque o único que consegue completar o espaço completo do seu coração é Jesus. O segundo entendimento que vem para esse filho é quando ele entende que ele é pecador e que ele depende do pai. E agora, irmãos, ele chega no próprio pai e ele começa a tramar um plano. Preste atenção, se fosse você assim. Ele começa a tramar um plano e ele diz assim: eu vou chegar em casa e vou olhar para o meu pai e vou dizer: pai, por favor, deixa eu servir. Mas isso nos ensina, irmãos, só um plano, não. Isso nos ensina arrependimento. Sabe por quê, irmãos? Porque quem se arrepende de verdade, ele não tem medo das consequências. Você lembra que eu te disse que ele não poderia voltar para casa? E agora esse filho, irmãos, está entendendo que é melhor ele morrer. Irmãos, é melhor ele morrer do que ele ficar comendo comida de porco. É melhor, irmãos, ele tentar voltar para casa, mesmo que a sua vida vala um risco, do que, irmãos, ele ficar comendo comida de porco, do que ele tentar satisfazer o seu coração com o que não entende. Irmãos, o entendimento vem para o Filho de Deus, quando ele compreende, irmãos, que independente se minha vida está valendo risco, se independente, irmãos, que eu possa até morrer, mas eu vou voltar para casa, porque não há um lugar que eu consiga, irmãos, estar completo, não há um lugar, irmãos, que eu consiga, irmãos, satisfazer o meu coração. Não há um lugar melhor do que estar perto de Deus e estar perto do Pai. Não adianta achar que aí fora vai dar certo, irmão, não dá. Tudo aí fora tem uma data limite para acabar. Pode até durar, irmãos, mas tem uma data para acabar. Pode até ser bom, irmãos, mas tem uma data para acabar. A curtição melhor, irmãos, da noite só dura até 6 horas, quando o sol começa a aparecer, porque já é outro dia. E o último entendimento que vem para o filho é que quando ele entende, irmãos, que o lugar de serviço, que ele entende que ele deve estar no lugar de serviço e que ele não precisa ser assalariado por isso. Preste atenção aqui, irmãos. O filho volta para casa e diz assim: pai, eu quero ser ao menos o teu servo aí, ao menos o teu servo. O desejo desse filho é ser servo, e por isso ele é filho. Entenda essa revelação no nome de Jesus. Quando você quer ser servo, irmãos, você se torna filho. Agora você acha, irmãos, que é o filho bam, você não passa de um simples servo. Sabe, irmãos, esse filho volta para casa e diz: pai, eu quero menos, pai, o senhor deixe menos eu comer, eu preciso menos que o Senhor me deixe menos a comida. E Deus perdoou ele. Um filho de Deus, irmãos, ele não precisa ser assalariado, porque Deus já pagou tudo. Jesus já morreu na cruz e já pagou tudo. Você não precisa receber mais nada, cara. O que você pedir a Deus, se vier, irmãos, pode contar como se fosse muito lucro, porque você não merece. Em nós não há um merecimento de algo que Deus nos deu. Sabe, tem gente que está pregando aí, cara. Eu não queria falar dos meus irmãos, não. Eu estou orando por eles, de verdade. Eles estão dizendo, irmãos, que você quase diz assim: você senta no trono do coração de Deus. Você é o cara do coração de Deus. Não, irmão, nós não merecemos nada, cara. A gente não merece nada.
Tudo que vem a nós, irmãos, vem como lucro. E se não vier, Deus ainda é suficiente. Ele já pagou tudo, e Ele já é completo, e Ele já nos deu tudo. Você não precisa de um salário para servir a Deus. Nós precisamos largar essa vida de crente mimizento, cara, que diz desse jeito: olha, Deus, eu preciso que tu me dê. A gente coloca Deus contra a parede, parecendo o Anderson Silva. O lutador pega aqui, irmãos, pela gola da blusa de Jesus e diz: o Senhor vai ter que me dar. Se o Senhor não me dá, Jesus, eu não vou mais para a igreja. Ah, Deus, se o Senhor não me dá, eu não vou mais estar pregando não, porque o Senhor não me deu. Irmão, Deus não tem que te dar nada não, Ele já te deu tudo. Você não precisa de um salário não. Sabe, irmãos, o pai que paga salário para um filho, ele está separado, irmãos, ele não está mais dentro de casa. Um pai que paga salário para o filho, irmão, que paga pensão, é porque ele não está morando perto do filho. Porque se ele morasse perto do filho, ele não pagava pensão não. Irmãos, Deus está perto de você, amém? Então Deus não tem que estar te pagando salário não. E existe o outro pródigo, e eu vou correr aqui rapidinho. O outro pródigo, irmãos, é o que ficou em casa. O outro pródigo se acomodou com a presença do pai. Como Eli, irmãos, chega perto e Samuel tem que ouvir a revelação para entregar para Eli. Eli estava sabendo como Deus falava em 1 Samuel 3. Samuel vai lá e diz: o Senhor me chamou. Ele: não, volta, e se alguém chamar você, diz: eis-me aqui. Porque Eli sabia que era Deus que estava falando, irmãos, mas Eli não escutava mais. Eli precisou de Samuel para escutar a voz de Deus. Como o povo de Israel, em Marcos 6, o capítulo 4 ao 6, Jesus está lá, o próprio Jesus de Nazaré está lá, e sabe o que é que acontece? Jesus diz assim: não foi visto mais milagres pela incredulidade do meu povo. E às vezes, irmãos, nós somos como esse filho pródigo que ficou em casa. Nós se acomodamos com o pai ali em casa, nós se acomodamos em simplesmente trabalhar. Ah, tá bom só empregar para Jesus. Ah, já é muita coisa eu cantar para Jesus, né? Ah, eu evangelizo. Eu venho para o culto, eu não estou pecando. Isso é acomodação com a presença de Cristo. Sabe, irmão, Jesus se renova todos os dias, porque Ele é a palavra de Deus, Ele se renova todos os dias para nós. Ele é o mesmo